Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de língua portuguesa. Nessa aula nós iremos fazer uma revisão do capítulo 1, textos que nos mobilizam, das páginas 8 a 19. Esse capítulo é o capítulo que estará na prova parcial de vocês. Os itens abordados serão poema e texto científico, classificação das palavras quanto à sílaba tônica e o encontro vocálico e consonantal. Bom, gente, na página 10, nós temos um texto chamado Planeta Azul. E esse texto ele está escrito em versos, certo? E está escrito em estrofes. Vamos ler esse texto. Astronauta, astronauta, que vês de tanta altura, um planeta tão azul que parece uma pintura. Quando desce a minha nave e a Terra se aproxima, vejo florestas em chamas com nuvens negras por cima. Ao sol brilham os desertos de areia loura crestada, com grandes placas de ouro onde nunca cresce nada. Os rios parecem serpentes, levam na sua corrente venenos turvos castanhos que deixam o mar doente. Mas nas cidades colmeias há sempre de norte a sul gente que sonha e trabalha para ter um planeta azul. Então aqui nós temos um poema. Nesse poema nós percebemos que ele está falando do planeta Terra e nós percebemos que ele usa uma linguagem mais sentimental, certo? Uma linguagem que não é tão objetiva. Ele expressa os sentimentos dele de uma maneira mais poética, com rimas, com ritmo, uma certa melodia. O poema é um texto geralmente composto de versos e estrofes, que expressa sentimentos, emoções e desejos. Pode ou não apresentar rima. Então, gente, o poema ele é um texto que ele vai ser, ao invés de ser escrito com parágrafos, ele será escrito com versos e com estrofes, certo? Pode ter rima, como pode também não ter. E nos poemas, a linguagem utilizada ela é uma linguagem mais subjetiva, uma linguagem mais sentimental, tá? E quando ele tem rima, você pode perceber que ele acaba tendo um pouco de ritmo, né? Que vai dar um pouco de musicalidade a esse poema. E Planeta Azul agora na página 11, mas escrito por um texto mais científico, né? Um texto que não está em versos, está em prosa. O planeta azul. A Terra, o planeta azul, deve ser brilhante e colorido às grandes massas de água que cobrem a maior parte de sua superfície. A presença da água líquida é uma das características mais surpreendentes do nosso planeta. Só podemos ver a terça parte de sua superfície sólida, pois o restante é coberto pelos mares, oceanos e pelas grandes massas de gelo dos polos, as calotas polares. Então nós podemos perceber que aqui é o mesmo tema, planeta azul. Está falando do planeta Terra, mas é uma linguagem mais científica, uma descrição mais objetiva. Não está mais levando em consideração a questão sentimental, e sim a questão mais científica, mais direta. Página 12, nós podemos perceber a diferença entre a forma de um poema e a forma de um texto científico. No poema nós temos os versos, as estrofes, e podendo ou não ter rima. Verso é cada linha do poema, e a estrofe são aqueles conjuntos de versos. Aqui nós temos um exemplo. Olha aqui uma estrofe, né? No caso, um conjunto de versos. Essa estrofe ela é composta por 4 versos. Primeiro verso, quando desce a minha nave. Segundo verso, e a terra se aproxima. Terceiro, vejo florestas em chama, com nuvens negras por cima. E aqui nós temos o quê? Um poema que ele vai apresentar rima. A rima, gente, é quando a terminação das palavras são muito parecidas, terminam com o mesmo som, que vai dar aquela sensaçãozinha de melodia, de ritmo no seu poema. Aqui nós temos o aproxima e o cima. Na página 3, algumas questões que nós vamos revisar desse poema. Primeiro, quantos versos tem o poema Planeta Azul? Nós temos 20 versos, que são 20 linhas. E estrofes nós temos 5, que são 5 conjuntos. E ele pede para que a gente coloque também as palavras que estão rimando e em que estrofe elas aparecem. Na primeira estrofe nós temos altura e pintura. Na segunda, aproxima e por cima. Na terceira, crestada e nada. Na quarta, serpente, corrente e doente. Quarta
questão, ele está perguntando sobre as diferenças de escrita do texto do poema e do texto científico. Vamos lá. No poema, a gente pode perceber que a linguagem ela é mais poética, tem rimas, né? Além disso, ela tem essa questão do ritmo, que é essa melodia, e tem as estrofes. A linguagem do poema ela é uma linguagem mais sentimental. Já no texto científico, a gente percebe que ele é escrito em parágrafos, né? Isso tem um parágrafo. A linguagem é mais direta e mais objetiva. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica, página 14. Bom, lembrando que sílaba, na sílaba tônica, é a sílaba mais forte de uma palavra. É aquela pronunciada com maior intensidade. Se essa palavra possuir acento agudo ou acento circunflexo, a sílaba tônica é a sílaba que possui o acento. Se ela possuir um tio, o tio será a sílaba que contém um tio é a sílaba mais forte. Se ela tiver um acento agudo e um tio, como na palavra órgão, a sílaba que tem o acento agudo é a que será mais forte. E aqui ela colocou como exemplo, nós temos como exemplo a palavra planeta. Sílaba tônica é o ne. Solidão, a sílaba tônica, dão. E agora nós vamos classificar de acordo com a posição da sílaba tônica. Se a minha sílaba tônica for a última, nós temos uma palavra oxítona. Por exemplo, café, escritor, sofá. Se a minha sílaba tônica for a penúltima, nós temos uma palavra paroxítona. Desertos, altura, lápis. E se a minha sílaba tônica for a antepenúltima, nós temos uma palavra proparoxítona. Médico, órbita, ônibus. Lembrando que as sílabas sempre são contadas da direita para a esquerda, ou seja, do final da minha palavra para o começo dela. E aqui tem uma dica muito interessante. Toda palavra proparoxítona, ela recebe acento. Então, toda proparoxítona é obrigatoriamente acentuada. Aqui nós temos um exemplo, está na página 9 da ficha de atividades, em que nós temos algumas palavras, vamos colocar a posição da sílaba tônica e a classificação. Pêssego, a sílaba tônica é o P, ela é antepenúltima e por isso proparoxítona. Espelho, a sílaba tônica é o P, ela é penúltima e por isso paroxítona. Médico, a sílaba tônica é o Mé, ela é antepenúltima e por isso proparoxítona. Jacaré, a sílaba tônica é o Ré, é a última, por isso ela é uma oxítona. Cobra é Có, a sílaba tônica, penúltima e por isso paroxítona. Pássaro, a sílaba tônica é o Pá, é a antepenúltima e por isso proparoxítona. Vulcão, a sílaba tônica é cão, ela é a última e por isso ela é uma oxítona. Na página 17, encontros vocálicos consonantais. Bom, gente, os encontros vocálicos estão relacionados a encontros de vogais ou semivogais. Quando nós podemos perceber duas vogais sequenciadas, ou seja, ao lado, pode ser duas, pode ser três, então tem que ser duas ou mais vogais. Olha aqui o exemplo. Ouro, nós temos o O e o U. Astronauta, nós temos o A e o U de nau. E rio, nós temos o I e o O. Lembrando que esses encontros vocálicos, eles podem acontecer no início, no meio ou no final das palavras. Eles podem ficar separados ou eles podem ficar juntos quando essa palavra ela é separada silabicamente. Já os encontros consonantais são encontros de consoantes, são quando as consoantes elas vêm sequenciadas e elas são sempre pronunciadas, tá bom? Aqui nós temos como exemplo floresta, o F e o L, planeta, o P e o L, floresta também nós temos o S e o T. Nesse caso, são encontros consonantais separáveis, vão ficar separados, certo? Então, esses encontros consonantais, eles podem ficar juntos na mesma sílaba, como podem ficar separados. Cuidado, nem todo encontro de duas consoantes é um encontro consonantal. Existem encontros de consoantes que representam um único som. E nesse caso, eles não são encontros consonantais, eles são
dígrafos como RR, SS, CH, o LH, o NH, tá? Então, muito cuidado, só é encontro consonantal quando as consoantes forem pronunciadas. E aqui no Para Saber Mais, nós temos aqui um exemplo de duas palavras, o doente e o sempre. E nós podemos perceber na palavra doente que tem um N e um T, e no sempre o M e o P. Mas nesse caso, nós não temos encontro consonantal. Por quê? Porque quando nós temos o M ou o N no final de uma sílaba, que vai ser tipo em, in, on, nós não temos encontro consonantal, porque esse em, in, on, eles são dígrafos vocálicos. E por isso, esse N e esse T, esse M e esse P, não são considerados encontros consonantais. E aqui na página 18 nós temos uma atividade que vai conseguir abranger bem direitinho essa questão do encontro vocálico, consonantal e os dois, né? Se tiver encontro vocálico na palavra, nós iremos colocar 1. Se tiver encontro consonantal, 2. E se tiver os dois encontros, colocaremos 3. Primeira palavra, absoluto. Nós temos o B e o S, que é encontro consonantal, por isso 2. Cometeu, nós temos o E e o U, encontro vocálico. Pneu, nós temos o encontro consonantal PN e nós temos o encontro vocálico EU. Livro, nós temos o B e o E, que é encontro consonantal. Blusa, o B e o L, encontro consonantal. Azuis, nós temos o U e o I, encontro vocálico. Étnico, nós temos o T e o N, encontro consonantal. Estouro, nós temos o S e o T, que é encontro consonantal, o O e o U, que é um encontro vocálico, nós temos os dois. Ritmo, T e o M, encontro consonantal. Altura, L e o T, encontro consonantal. E pão, nós temos o A e o O, encontro vocálico. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão e entendido todo o conteúdo. Continuem estudando e se dedicando. Boas provas a vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!